Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. Nesse episódio, o projeto integrador e todos os resultados possíveis dessas trilhas formativas. Se você quiser saber mais, ficou curioso, me acompanhe. Iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados em Maria Chiquinha. Estou com uma roupa, um vestido estampado, um tom rosa, aqueles que eles chamam de rosa antigo. Tenho 41 anos, 1,64 m, com salto eu fico maior. Aos fundos estão a plotagem dos estúdios, com os dizeres EAD, mudando realidades em tom verde, e conectores cinza em fundo branco. À minha direita está a nossa tela interativa e meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Vamos iniciar com ela, aquela minha queridinha, que é a Mafalda. A pequena filosofia da Mafalda, de acordo com o Quino. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer a leitura de um trechinho dessa coleção, As Tirinhas da Injustiça. E a gente vai ler aqui, a Mafalda. Então, vamos lá. Não é que não exista bondade, é só que ela continua escondida. Não é verdade que antigamente era melhor, não. Mas os que viviam pior ainda não se deram conta disso. Que reflexão profunda, né? O Quino escreveu a Mafalda aí na década de 70, 80, e parece tão recente, parece tão dos tempos dessas épocas, tão contemporâneo. E é imbuídos por essa reflexão da injustiça, da bondade, da injustiça, em como a gente tornar esse mundo melhor, esse espaço que nós compartilhamos, um espaço mais democrático, um espaço mais igualitário, um espaço mais humano, mais bondoso, mais preocupado com as pessoas do que com as coisas, é que nós iniciamos esse episódio, o episódio final da nossa jornada de processos investigativos em educação. É o episódio final das web aulas. É claro que nós temos muitos materiais aí no ambiente virtual, na biblioteca e nos encontros síncronos, além das orientações com cada professor, de acordo com a temática que você escolheu. Mas esse episódio ele vai buscar tratar um pouquinho sobre o que seria um projeto integrador. De toda sorte, o que nós trazemos nessa jornada educativa do curso de licenciatura em pedagogia se propõe a ser um projeto integrador. Então, vocês ouviram aqui projeto de pesquisa, projeto de intervenção, projeto integrador. Tem algumas outras terminologias, projeto de ensino, projeto de extensão, projeto de pesquisa, ancorados aí no tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. O projeto integrador é quando essa tríade se une, ensino, pesquisa e extensão. Quando no projeto, quando na ação, você realiza as três coisas. Ou seja, você parte do ensino, você realiza a pesquisa e essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa é levado à comunidade, que é a extensão, que é a devolutiva das discussões teóricas que a universidade faz em prol da sociedade. Então, isso é um projeto integrador, quando a sua ação converge esses três pilares, ensino, pesquisa e extensão. A nossa proposta formativa no trabalho de conclusão do curso, que inicia no 5º período, ela tem em mente essa trilha, fazer um projeto integrador, porque ele parte do ensino, à medida que nós estamos nessa relação, tanto no componente curricular de processos investigativos, quanto nos demais componentes,
tanto quanto, né, todos do quinto semestre, como os vindouros, e também aqueles que estão relacionados com práticas colaborativas de estudo em grupo, que é um processo de ensino. E alinhados a um projeto de pesquisa, porque o trabalho de conclusão de curso significa que você vai se debruçar sobre uma realidade com uma certa especificidade, vai olhar para esse contexto, discutir essa realidade, idealizar essa realidade, prospectar uma solução ou um melhoramento para essa realidade juntamente com os sujeitos que estão envolvidos nesse processo. E o resultado dessa intervenção você vai publicar. E, portanto, essa publicação, né, para além do produto que vai ser gerado, que é o serviço, o material didático ou o artigo teórico, a publicação desse serviço, desse material didático ou desse artigo em um periódico qualificado, que é uma revista científica, e a gente fala que ele é qualificado porque ele é analisado de acordo com os critérios que o Ministério da Educação e a comunidade científica estabelecem como produtos científicos, ou seja, tem o caráter da cientificidade, da argumentação, da credibilidade, da confiabilidade, da análise pelos pares. Todos esses requisitos é que tornam a revista científica, não uma revista social, né, mas uma revista científica, uma revista que publica conhecimento. E esse conhecimento, portanto, é construído também nessas bases. Então, essa publicação ela vai ser o resultado desse projeto integrador, porque na nossa perspectiva, né, práticas dissociadas e parciais, né, devem ser evitadas. Embora ainda estejamos em uma estrutura curricular bastante estática, formalista e estrutural, nós estamos tentando dar um passo, né, na evolução do processo educativo, propondo esse tipo de construção e de estratégia pedagógica para a construção do seu projeto de pesquisa. E aí, evidentemente, que é uma tentativa, é um movimento, como o movimento está sujeito a intempéries, a alterações, a congruências e a incongruências, a divergências e a convergências. Mas a perspectiva que se estabelece é essa. E a compreensão de um projeto integrador se pauta também nessa estrutura de converger ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente vai, porque a nossa jornada continua, não é verdade? Nossa jornada continua aí e nós já demos uma pincelada no quais são os resultados que nós vamos alcançar. Nós temos 3 resultados básicos que podem ser alcançados. Todos eles serão, ao final, apresentados para a comunidade acadêmica, que é a defesa do TCC, em forma de artigo científico. Esse artigo ele pode ou não vir a ser publicado em um periódico, né? Tanto mais é o nosso objetivo que ele o seja, mas pode ser que você não tenha essa intenção de publicar, embora toda a construção de conhecimento objetive a publicação. E o que é o artigo científico? A gente já apresentou aqui, mas vamos retomar. Os artigos científicos são o quê? São pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão científica, apresentam o resultado de estudos ou pesquisas e distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida dimensão e conteúdo. Quem vai nos falar sobre isso, né, aqui eu trago o livro que está ancorado na biblioteca virtual da Eva Lakatos. Né? A Eva, que é uma das grandes escritoras de metodologia científica, então você tem a oportunidade de acessar o livro aí, e aqui a gente traz o que é um artigo científico sobre a perspectiva dessa autora, que é uma das mais renomadas em metodologia científica. Então, a Eva vai dizer, né, a Lakatos vai dizer o quê? O que são artigos científicos? Vou deixar maior. Artigos científicos, então, os artigos científicos são pequenos estudos, como a gente falou, são publicados em revistas ou periódicos especializados, impressos ou eletrônicos. Na sociedade do conhecimento, a grande parte é publicada de modo digital e formam a seção principal dessas revistas.
O que mais? É concluído um trabalho de pesquisa, portanto, é resultado de um trabalho de pesquisa. Geralmente, esse trabalho de pesquisa ele pode ser documental. Então, digamos que você analise o currículo de multicultural do estado de Rondônia, né? Ou o currículo multicultural do município de Jundiaí, ou o currículo multitranscultural lá de Itacoatiara, em Manaus. Então, pode ser documento, vai ser uma análise pautada em documento. Pode ser bibliográfico ou de campo. Então, o artigo científico, ele não é teórico em sua essência, né? Porque ele também pode ser de campo. Para que os resultados sejam conhecidos, faz-se necessária a sua publicação, o que nós acabamos de abordar. Esse tipo de publicação, né, esse tipo de trabalho, proporciona não só a ampliação de conhecimentos, como também a compreensão das questões que foram abordadas no artigo. Os artigos científicos, continua Lakatos, por serem completos, permitem ao leitor, mediante a descrição da metodologia empregada, e por isso é necessário que essa metodologia seja igual à receita de bolo, né, passo a passo, ipsis literis, tete a tete, pontinho, pontinho, do processamento utilizado e dos resultados obtidos. Por quê? Para que quem esteja interessado possa repetir a experiência. Então, se você vai estudar aí sobre o currículo multicultural do município de Itacoatiara, no Amazonas, qual que é a metodologia que você vai utilizar para fazer a análise desse currículo? Você vai analisar documentos, vai analisar as diretrizes curriculares, as resoluções, depois os projetos políticos pedagógicos, vai ter grupo focal com os professores, ou com os diretores, ou com os gestores da Secretaria de Educação. Qual é o percurso metodológico que você realizou? Porque se de repente vai lá a Anabela, ou a Aninha, vamos dizer, né, a Aninha, lá em João Pessoa, ela vai querer fazer esse tipo de análise, mas no currículo lá. Então, ela vai poder se inspirar no seu procedimento metodológico que apresentou esse resultado. O dela vai apresentar o mesmo resultado? Claro que não, né, gente? É outro contexto, é outra vivência, mas o percurso já vai estar apresentado por você. E por isso que a metodologia tem que estar bem definida. A Lakatos ainda vai dizer qual que é a estrutura de um artigo. E aí a estrutura de artigo vai ser para qualquer uma das trilhas que vocês escolherem. O corpo do artigo ele é construído por uma estrutura que compreende sempre, vai compreender introdução, que é a apresentação da temática, os métodos que foram utilizados, os resultados e a conclusão. Professor, e onde é que está aí a fundamentação teórica? Bom, nos artigos mais modernos, a fundamentação teórica está imbricada na construção dos métodos. Quando você define os métodos, você descreve o percurso metodológico, você já faz o amparo teórico. Então, quando você escolhe, por exemplo, um grupo focal, você já define qual que é o autor do grupo focal que vai te embasar nesse procedimento teórico e, obviamente, para a reflexão a respeito do que vai ser produzido pelo grupo focal, na sua provável abordagem qualitativa, essa reflexão você vai se basear em que perspectiva? Na perspectiva freiriana, numa perspectiva vigotskiana, numa perspectiva da análise do discurso? Então, essa perspectiva já vai ser o seu arcabouço teórico. Então, nos artigos mais modernos, você não tem aí uma divisão bem apartada de teoria e metodologia. A metodologia já está imbricada, aliás, a teoria já está imbricada na sua descrição metodológica, né? Portanto, ela já vai junto com a descrição do percurso metodológico, porque a teoria já está subjacente. Especialmente se você vai fazer, por exemplo, uma revisão de bibliografia. Você vai fazer uma revisão de bibliografia, como é que você faz uma bibliografia antes e uma bibliografia depois? A própria bibliografia já é o percurso formativo e, portanto, já vai ser os resultados que você, né, já vai caminhar para os resultados que você pretende obter. E o que esse artigo científico compõe? Esse artigo, ele tem uma aparência comum,
Embora possa variar aí de periódico para periódico, mas na maioria das vezes ele apresenta um cabeçalho com seu título, nome dos autores, as credenciais dos autores, que são o quê? De onde fala o pesquisador, exatamente. Ele é acadêmico de qual curso, ele é professor de qual instituição, ele é pesquisador de qual localidade. Então, geralmente vem o nome do autor com a nota de rodapé que te direciona para o fim da página, e neste final da página indica de qual é a instituição que você é filiada e qual o seu contato, geralmente contato de e-mail. O local das atividades. Depois é seguido por um resumo, e nesse resumo você tem de modo bem conciso, mas ele trata de todo o seu artigo, então é um esforço bem gigante, e como ele é uma das primeiras coisas do artigo, ele vai ser a última coisa a ser feita. Então, por que ele vai ser a última coisa a ser feita e é a primeira coisa na seção, da disposição organizacional do artigo? Porque ele tem que informar qual que é de onde fala o pesquisador, qual que é o objetivo da pesquisa, como que a pesquisa está organizada metodologicamente e sua inspiração teórica, e vai dar spoilers do resultado. Ele vai dar spoiler, ele é igual essas propagandas de série do streaming. Ele dá spoiler, mas ele não conta tudo. Para você saber tudo, você tem que ler o artigo. E aí, o corpo do artigo tem introdução, texto, comentários e conclusões. E, por último, a quarta parte, mas não a menos importante, que é a última parte, mas que não deve ser feita por último, deve ser feito ao longo da construção, porque toda vez que você fizer uma citação, você recomenda que você já faça a referência. A referência aqui são as referências bibliográficas imediatamente, que são os autores e os títulos, as obras, os portadores digitais ou os vídeos e as plataformas que você consultou em ordem alfabética de acordo com a ABNT, apêndices ou anexos, e aqui eu faço um parênteses, porque o apêndice é tudo aquilo que foi produzido por você no seu trabalho. Então, se você elaborou um formulário, se você elaborou um roteiro para o grupo focal, se você produziu material didático, se você tirou fotos e essas fotos não estão no corpo do texto, mas são fotos a mais que complementam a leitura, elas são apêndices. Apêndices é quando são produzidos pelo pesquisador, pelo autor do artigo, pelo autor do texto. E anexos são quando você utiliza um material que foi feito por outrem. Ou seja, de repente você utilizou uma poesia, não é sua, então ela vai vir como um anexo nesse trabalho. Ou usou um questionário, mas esse questionário foi produzido por um outro pesquisador ou uma outra instituição, então isso é um anexo, ok? Não se tem obrigatoriedade dos agradecimentos. Em algumas revistas científicas eles são contemplados, mas não em todas. E a data? E o que tem no conteúdo do artigo? Bom, o conteúdo do artigo vai versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta ou dar um enfoque contrário ao já conhecido. Então, percebam, em todas essas descrições da Lakatos é inovador. Então, é uma coisa original. Porque se é um estudo pessoal, é um estudo sobre a sua perspectiva. E a sua perspectiva sobre aquele assunto ainda não foi declarada. Portanto, é original. Mas aí tem que ser a sua perspectiva. Não pode ser a perspectiva de alguém que já deu a perspectiva sobre aquilo, não é verdade? Aí você não precisa fazer de novo. Se for uma descoberta, é algo que é novo. É algo que não estava posto anteriormente e está posto a partir da sua análise. Portanto, é original. O que é, então, originalidade? É quaisquer uma dessas situações apresentadas aqui pela Lakatos. Oferecer soluções para as questões, e aí é onde se encaixa o nosso projeto de intervenção, porque todos esses artigos decorrentes de quaisquer das trilhas apresentadas vão propor soluções para a situação apresentada. Levar ao conhecimento do público intelectual especializado essas novas ideias e abordar aspectos secundários, quais sejam
aspectos, por exemplo, que dificultaram a pesquisa, ou aspectos que não estavam, a princípio, esperados, mas que surgiram diante do processo de investigação e que foram positivos e, portanto, valem uma nova investigação ou uma futura investigação. Então, de repente, você estava ali manipulando, fazendo a construção de um material didático, por exemplo, para trabalhar as 4 operações, e nesse contexto houve o surgimento de uma possibilidade desse material, dessa construção, também ser usada para a área de linguagem, ou para a área de geografia, ou de sociologia, ou de história. Então, mas no seu contexto, no seu percurso de pesquisa, não há tempo suficiente para fazer essa investigação, para ampliar essa investigação. Então, significa que é uma abordagem potencializada, ela precisa de uma nova, de um novo projeto, de uma nova investidura. Então, isso quer dizer o quê? Abordar aspectos secundários. Então, ele é secundário porque ele não era o objeto principal da pesquisa. Mas, uma vez que ele emergiu e ficou valioso para o processo, você sugere no seu texto que ele seja retomado numa nova pesquisa, numa outra investigação. E talvez não necessariamente seja feito por você. Alguém que leia o seu artigo vai achar que está na condição de fazê-lo e pode iniciar antes mesmo de você, ok? Bom, e aí a gente tem alguns tipos de artigos científicos que a Lakatos trabalha, que é o artigo de argumento teórico. Olha aqui o Pedrinho falando dos argumentos, da autoridade do argumento e do argumento de autoridade. Se você não sabe a diferença, volta lá no vídeo e assiste. Então, o tipo de artigo pautado no argumento teórico é um artigo que vai apresentar argumentos favoráveis e contrários a uma determinada situação. Por exemplo, se você analisar o uso do ChatGPT na educação, no ensino fundamental. Quais são as possibilidades? Você vai traçar argumentos favoráveis ao uso e argumentos contrários ao uso, ou formas que permitem o uso e formas que limitam o uso na educação, ou, por exemplo, na formação de professores, ou como os professores podem utilizar para fazer seu planejamento. Não sei, né? Pode ser uma temática que você queira abordar. Então, esse é pode ser um tipo de artigo quando a Lakatos informa que é um artigo de argumento. E aí ela vai trazer qual é a estrutura do artigo. Você também pode ter aí um artigo de análise. Esse artigo de análise já é um pouquinho diferente do artigo de argumento, porque nesse artigo o autor faz análise de cada elemento constitutivo do assunto. Então, aqui, diferente de você traçar proposições favoráveis e contrárias, na verdade, você vai fazer quase que um estudo de caso do assunto que você está discutindo. Então, você vai fazer igual o Jack, né? Vai fazer por partes, destrinchar, analisar todos os elementos. Por exemplo, que a avaliação por meio de atribuições renováveis pode ser aplicada na educação infantil. Então, você vai discorrer, discutir, analisar os elementos das atribuições renováveis na educação infantil. Isso é um artigo de análise. E aí, a Lakatos também vai trazer esse... Ela ainda traz como elemento o artigo classificatório, que já é uma outra construção teórica. No artigo classificatório, você vai, pela própria nomenclatura, você vai procurar classificar os aspectos desse assunto. Então, se você vai fazer uma classificação do currículo beiradeiro, como é que esse currículo se classifica de acordo com as perspectivas das teorias do currículo? Então, esse currículo, digamos que você tenha um currículo beiradeiro a ser analisado e classificado. Então, ele vai ser classificado do ponto de vista formal, informal, em ação, oculto, ele vai ser crítico, ele vai ser tradicional, ele vai ser pós-crítico. Então, como que ele se classifica? De repente, ele ainda não foi classificado porque é recente e você vai tomar essa posição de fazer essa classificação. Também é uma possibilidade de artigo. E aí você vai ter outros elementos que compõem a redação do artigo.
como a motivação, que vai ter muito a ver com de onde fala o pesquisador, o estilo da construção. Geralmente, o estilo, ele tem dois elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Quando a gente trata do elemento objetivo, nós estamos falando que o texto, como é artigo, e enquanto artigo é uma redação contida, uma redação curta, né? Então ela tem que ser clara, ela tem que ser direta, ela tem que ser... a linguagem tem que ser acessível. E aí, quando a gente fala linguagem acessível, não é para você usar emoji, mas também não é para você, né, usar a língua culta do português de 1800. Então, a intenção de publicar é você tornar o conhecimento acessível. Portanto, a linguagem também tem que ser acessível. Você não pode usar gírias, porque nem todas elas são de conhecimento do público geral, e você também não pode usar termos muito rebuscados, ou que não são compatíveis com a área que você estuda, porque dificultará a compreensão, a legibilidade daquele assunto por quem vem fazer acesso ao seu artigo. E a avaliação. Então, ela vai dizer como que como que o artigo, quais são os requisitos para fazer a avaliação de um bom trabalho científico. E aí, essa avaliação é a avaliação de requisitos que tenham por considerar o artigo como um artigo científico. O que torna o artigo científico? Se ele é adequado, se ele é original, se ele é inédito, se ele é completo, se ele é imparcial. Imparcial, aqui há uma divergência, tá? Então, a gente, particularmente, eu apresento uma divergência aí a Lakatos, porque sobre a minha análise, toda e qualquer redação, ela raramente ou com muita dificuldade, ela vai ser imparcial, ela geralmente é parcial, já explano isso para vocês. Tem que ser claro, conciso, preciso, coerente, objetivo, tem que ter um equilíbrio, tem que ter unidade, honestidade e exatidão. E aí acrescentaria isso a credibilidade, a confiabilidade, que é fazer uso de fontes seguras. Essas fontes seguras são dados que você encontra em documentos, em instituições, e os dados que advêm, por exemplo, se você faz uma entrevista com professores, com gestores, com alunos, com pais responsáveis, esses dados eles são fidedignos. Então, você tem que guardar todos os documentos para que isso seja, de fato, comprovado se um dia for questionado. E quanto à imparcialidade que a Lakatos traz, sobre a minha análise, toda publicação ela é parcial. Por que ela é parcial? Porque ela está imbricada da sua subjetividade, de todos os valores, as crenças, as culturas, as vivências e experiências que você, enquanto autor, enquanto pesquisador, traz para a leitura daquele texto, traz para a leitura daquela realidade. Portanto, não há imparcialidade na minha análise, na análise da Anabela, sobre essa estrutura de um documento, especialmente um documento produzido na área das ciências humanas, da qual a educação faz parte, ok? Mas outras áreas exigem e é bem possível a imparcialidade, como as ciências exatas, talvez até as econômicas, quiçá as biológicas. Não vou adentrar nesse mérito porque não é minha área, mas a área da qual eu atuo, que é a área da educação, sobre a minha perspectiva, o texto é sempre subjetivo e, portanto, parcial. Não parcial no sentido negativo, de tomar defesa de um contra outro, mas no sentido de que está carregado dessas impressões e dessa cultura da qual o autor não tem como se desvencilhar e, portanto, se alinha àquela perspectiva da complexidade do Edgar Morin. Então, eu não vou escrever um texto e, ao escrever esse texto, eu vou deixar de ser mãe, deixar de ser mulher, deixar de ser filha, deixar de ser esposa, né? Toda essa cultura, deixar a minha religião, toda essa cultura estará, de algum modo, posta, entrelaçada, às vezes subliminarmente no texto, nas palavras que eu colocar naquele texto, tá? Mas há controvérsias, então outros professores, outros autores poderão concordar com o requisito de imparcialidade aqui apresentado
pela Lakatos. E aí ela vai falar sobre a estrutura da publicação científica, tá? Bom, então a publicação científica, resumidamente, é isso. A gente tem, então, na sequência, né, a produção de material didático. O que é o material didático? Vai ser esse produto pedagógico utilizado para a educação. Que produto pedagógico é esse? E aí, vou dar tempo para você. Que produto pedagógico é esse? Não sei. É claro que eu não sei, porque se eu soubesse, ele não ia ser objeto de pesquisa, né? O produto pedagógico vai ser uma criação inovadora, inédita, original. Vai ser uma adaptação de um jogo? Pode ser. Vai ser um jogo totalmente diferente? Também pode ser. Vai ser Pode não ser um jogo? Claro que pode não ser um jogo. Pode ser um quadro, pode ser um tipo de livro, pode ser uma organização didática? Pode ser. Né? Então, isso vai depender da criatividade e do grupo com o qual você vai fazer a intervenção. E quem vai dizer para nós melhor o que seria essa produção de material didático também está ancorado lá na nossa biblioteca digital, né, que é a Nadinha. Né? A Nadinha vai dizer aqui para a gente, é claro que eu vou trazer aqui apenas uma generalização, você vai precisar ler o livro na íntegra. Então, primeiro ela vai fazer uma definição logo no início do livro do que é material didático. Né? Então, considerando material didático como um produto pedagógico, né? Vamos ver se eu consigo selecionar aqui. Mas ela vai dizer aqui, ó, produto utilizado na educação. Vou até deixar rosinha. Vamos ver se ficou rosinha. Aí, produto pedagógico utilizado na educação. Ela vai também trazer algumas possibilidades desse recurso, né? Ela vai dizer, olha, que pode ser um material que esteja com o suporte ou com o uso das mídias, as mídias digitais, as mídias tecnológicas, e é possível classificar os materiais didáticos de um modo bastante generalista em impressos, audiovisuais e tecnológicos, ou seja, o uso de novas tecnologias, mas sobre uma análise anabelística, dizendo aí, essa classificação pode ser ampliada, inclusive a Andréia Filatro, né, no livro de produção de material, produção de conteúdo para EAD, que também está disponível na biblioteca virtual, embora seja aí algo destinado à educação, né, material para educação à distância, muito do livro pode ser utilizado para a produção de material para a educação como um todo, e aí você também tem a análise sobre a perspectiva das inteligências múltiplas, das diversas inteligências. Então, você pode ter um livro sinestésico, um livro visual, um livro auditivo, um livro interativo, um livro tátil, né, um livro sensível. Você pode, inclusive, ter, quem sabe, eu ainda não conheço, mas, de repente, você será o criador. Não vi ainda, pode ser até que já exista mais um livro olfativo, eu não vi ainda, mas olha só, já pensou? Seria um material didático legal, né? Um material olfativo, material didático olfativo. Tátil eu já vi em vários formatos, e aí você vai ter, né, você pode fazer aí a abordagem da produção de material didático nessa perspectiva conglobante, né, nessa perspectiva do todo, né, de atender não só a uma necessidade específica ou a uma determinada inteligência, mas atender de um modo mais holístico, digamos assim. De todo modo, a Nadinha vai dizer que o material didático ele pode ser impresso, audiovisual ou baseado nas novas tecnologias, e nessas novas tecnologias a gente tem as mídias digitais. Ao longo do livro, ela vai traçar elementos que são necessários para a classificação ou tipificação desses materiais didáticos e como fazer o uso e a indicação, né, e a função pedagógica desses materiais. A função pedagógica aqui a gente remete à intencionalidade didática. Qual vai ser a intenção de eu usar esse material? Com que finalidade que eu vou usar esse material? Com que finalidade educativa esse material vai ser utilizado? Porque, de repente, pode ser um material didático que ele não tem, pode ser um material que não tenha sido concebido
para uso didático-pedagógico, mas que você, na sua super, hiper, mega criatividade, consegue conferir a esse material uma finalidade didática, e aí esses critérios ou esses elementos para fazer o uso desse recurso de modo didático-pedagógico vai ser a originalidade do seu trabalho. Ai, que tudo! Bom, e aí a gente volta, né, aqui para... Então, de modo bem generalista, produção de material, o livro que a gente recomenda é o da Nádia. E aí depois a gente vai falar sobre serviço. O serviço é um dos campos mais amplos aí dos produtos que podem ser gerados nas nossas trilhas formativas. Porque o serviço, ele pode tanto alcançar um curso, um tipo de formação, ou até uma política pública, né? Uma recomendação para a Assembleia ou para a Câmara de uma legislação, por exemplo, que possa atender algumas necessidades de um determinado público, de uma determinada região ou de um determinado procedimento muito caro. E aí, caro no sentido de querido, de necessário, de importante àquele público com o qual você está interagindo e investigando. Então, com relação ao nível do serviço, a política pública seria a de maior nível no serviço que você poderia construir no projeto de intervenção, né, na sua pesquisa de intervenção. Mas esse serviço pode ser também, como eu falei, um curso de curta duração ou uma formação sustentável, renovável, ou, bom, aí vai depender, né, são inúmeras as possibilidades, vai depender da sua criatividade. Quem vai dizer pra gente o que é esse serviço? Cadê? Opa, vamos abrir. Não vai levar para lugar nenhum. Bom, quem vai dizer pra gente esse serviço vai ser o Pedro Demo. Né? O Pedro Demo vai lá alocar no seu livro, né, Praticar Ciência, que esses serviços, não só as políticas públicas, mas as outras ações, elas devem estar pautadas o quê? No argumento de autoridade, que a Lakatos já trabalhou no artigo e aqui em serviço está novamente, né, na ética, na criticidade e na atuação política desse serviço. Então, esse serviço é tanto mais serviço quanto mais político-social for a intervenção. Então, a intervenção ela será maior o seu alcance social, né, melhor será classificado o serviço, ou seja, o impacto social do seu serviço, tá? Isso não quer dizer necessariamente quantas pessoas estão sendo impactadas, porque a quantidade de pessoas impactadas não é necessariamente a qualidade do impacto, certo? Então, dependendo, você pode fazer uma ação que impacta 1000 pessoas, mas o impacto efetivo não tem qualidade. E você pode fazer uma ação que impacta diretamente um grupo bastante reduzido de 10 pessoas, de 5 pessoas, mas o impacto qualitativo é bastante, né? É suficiente e e reverbera. Então, você diretamente impacta 5 pessoas, mas essas 5 pessoas atendem, né, progressivamente, exponencialmente, como aqueles juros compostos, né, vão sendo em cascata. Então, diretamente você atende 5, mas você tem uma amplificação por meio dessas 5 pessoas, ou dessas 5 escolas, ou dessas 5 comunidades, né, vai depender aí da sua temática, tá? E aí a gente chega, né, quase ao nosso final. Vamos voltar aqui para a nossa casinha. Opa! Porque a nossa jornada já está finalizando, né? A nossa jornada já está para os últimos passos. Não que ela termine aqui, né? Mas ela continua em frente. Portanto, né, o mais alto nível do serviço vai ser aí a política pública, mas ela vai estar relacionada a todos esses outros elementos. A gente vai ter ainda, aí alinhado ao que a Lakatos e ao que a Nádia vai falar sobre as mídias e tecnologias, uma transformação digital. A compreensão da transformação digital vai estar
pautada aqui no que de que os termos ciência e tecnologia quase sempre vão andar juntos. A ciência constrói as teorias para explicar os fatos observados. E a tecnologia vai ser a aplicação dos conhecimentos nas atividades práticas, no nosso caso específico, nas atividades educacionais. Então, é possível também que o seu resultado seja uma transformação digital, como a gente mencionou aqui do chat GPT. Ou ainda pode ser aí uma mistura, né? Tudo junto e misturado, como é o caso que a gente acabou de mencionar das políticas públicas que vão integrar esses múltiplos serviços. Geralmente aí uma política pública ela vai estar mais no campo do artigo teórico, né? Como uma sugestão, um encaminhamento para as câmaras, né? Para a Câmara ou para a Assembleia. Mas ela pode estar aí voltada dentro do serviço ou dentro da trilha de produção de material didático. E claro, para a gente então encerrar, como falei, a gente volta ao início, que é, né, o que é preciso para ser rei. No caso, a gente encerra aí o que é preciso para ser professor. A gente faz o convite à leitura da Mafalda, à leitura aí do livro do que é preciso para ser rei, em que ele inspire você a fazer, né, grandes construções para a prática pedagógica e grandes contribuições para a educação como um todo, né? Lembrando que nós somos seres em constante inacabamento e mesmo que haja essa mudança, outras mudanças serão necessárias continuamente, porque as nossas verdades são sempre provisórias. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.